que é o caminho para a gente discutir isso. Show de bola. Gente, boa noite a todos que estão nos acompanhando, boa noite, Anderson, Amber. Arildo deve estar chegando por aí já. Nós estávamos batendo um papo aqui e o negócio já está ficando tão bom aqui nos bastidores que a gente resolveu logo entrar enquanto o Arildo se prepara lá. Boa noite a todos. Anderson, boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Amber. E boa noite a todos que nos estão assistindo. Boa noite aí, Alexandre. Obrigado aí pelo espaço. Boa noite ao Anderson, ao nosso amigo que daqui a pouco vai chegar aí, que é o Arildo, e a todos também que estão assistindo. Vamos trabalhar essa oportunidade que você está me dando, Alexandre, e o Anderson também, para a gente falar um pouco sobre essa questão da cidade, né? Essa questão do Dia Mundial do Meio Ambiente, mas sendo bem pragmático em relação ao saneamento, que é uma discussão que você já iniciou, já está travando aí dentro da sua proposta de pré-candidato. Sim, show de bola. O que nós falamos, e é o tema, e a gente aí, quem acompanha a gente no Facebook, deve ter visto na minha página, eu estou colocando a importância do saneamento básico numa cidade turística como a nossa, que é Búzios, né? E acho interessante a gente pensar em sanear a cidade de uma forma definitiva, não é um paliativo, não é esse negócio de tempo seco, aí suja tudo, que vai esgoto para a praia. A gente tem visto essa, vamos dizer assim, essa falta de respeito com o meio ambiente em nossa cidade. E aí nós colocamos um tema, queria convidar a todos, no final nós vamos falar de novo, que é sanear, sem saneamento, sem futuro. O que vocês têm a dizer sobre isso aí? É com vocês aí, escolhe aí. Vamos lá, Anderson. Vai lá, Amber, vai lá, pode iniciar. Eu queria falar colocar dois pontos aqui que eu acho que são muito importantes. Primeiro, quando a gente está de fora da gestão pública, né, quando a gente opera a cidade como ativista, é uma posição. Quando a gente entra na máquina pública, e eu não estou falando de governo A, B ou C, eu estou falando máquina pública, a gente tem que procurar entender, né, o que está acontecendo nessa relação da gestão pública com a concessionária que é a Prolagos. Esse contrato da Prolagos, ele tem mais de 20 anos. Ele foi concebido há 20 anos atrás, né? Naquela época, o método de captação do esgoto, ele cumpria aí as suas finalidades, considerando a população que a gente tinha, recursos que o município tinha. Sim. Então, naquela época ele funcionou. Ela passou, a concessão passou por duas ou três empresas, e finalmente a Prolagos ela assumiu o contrato. Então, ele foi concebido pelos técnicos do governo do estado, né, que entenderam o seguinte: para a questão específica da região dos lagos, o método mais rápido e adequado é a coleta em tempo seco. No nono, 10º ano desse contrato, né, muitos técnicos do próprio governo começaram a perceber que já era a hora de se pensar em rever esse contrato, né? Tanto os técnicos do governo quanto os próprios técnicos da Prolagos. Porque a Prolagos, o que ela é? Ela é uma empresa, né, de capital particular, né, de acionistas, e o intuito dela é o seguinte: eu tenho que vender água e coletar esgoto. Né? Essa é a finalidade dela. Ela não é uma empresa estatal, ela é uma empresa que a finalidade é o lucro. Então, o que a gente começa a perceber? Esse contrato, né, por não ter sido revisto a partir do 10º ano, ele passa a ser inadequado, não só para os municípios, mas para a própria Prolagos. E aí vem aquela situação: quem é que mexe com isso? Quem é que pode rever isso? É o governo do estado. O governo do estado sempre fez o seguinte: a relação dele com os municípios era a seguinte: a cada 5 anos
né, em que você tem a prestação de contas, né, a revisão do contrato, o que acontecia? Chegava um membro do governo estadual e entregava ao prefeito para ele assinar o plano quinquenal. Mas ele não podia questionar isso. Mirinho não pôde questionar, Tuninho não pôde questionar, André não pôde questionar. Né? Você não pode questionar esse contrato. Por quê? Porque o contrato master, né, a concessão, ela foi feita pelo Estado. Uhum. Mas o que acontece? Isso começa a incomodar, né, toda uma liderança, né, nesses municípios, secretários de meio ambiente e os prefeitos também, porque há uma cobrança muito forte da população, né, com essa questão do tempo seco. As praias estão sujas, sim, as lagoas estão sujas, Lagoa de Araruama é uma loucura aquilo, né, porque você ainda tem, muito embora você tenha um cinturão para a coleta do esgoto, esse esgoto é lançado na lagoa. Tem algumas alternativas de tratamento, mas se chove muito, como aqui em Búzios, vai para o mar, lá vai para a lagoa. E aí, isso a gente sempre teve em conta. E aí eu vou falar do momento em que eu vivi a militância desse contrato. Em 2013, o governador Sérgio Cabral, ele criou uma lei, eu acho que é 21.158, não me lembro o número, em que os técnicos do governo do Estado, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, o que eles fizeram? Olha só, vamos pegar todo esse esgoto dos 5 municípios que fazem parte da concessão, vamos dar meio que uma tratada nesse esgoto e vamos jogar no Rio Una. Vamos fazer o lançamento do Rio Una. Ele passaria por vários municípios, eles entendiam que naquele momento haveria uma redução dessa carga de esgoto tratado, ou secundário, ou terciário. Nessa passagem, nesse caminho desse esgoto tratado, ele seria absorvido por parte desses municípios e aí chegaria até o Rio Una. Então, essa foi uma lei, né, criada com assessoramento da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, e ela foi aprovada na Alerj, mas precisava do referendo de todos os 5 municípios que fazem parte da concessão. Uhum. E aí a gente estava exatamente nesse momento, próximo à data do Dia Mundial do Meio Ambiente. E no Brasil todo tinha aquela movimentação da juventude, né, para rever essa questão do posicionamento de políticos, do Estado e tal. E no dia da audiência que foi marcada na Câmara, quem era o presidente da Câmara era o Leandro. Porque Leandro, ele já vinha numa luta desde 2019, né, denunciando, né, essa questão do tempo seco para o Ministério Público. Certo. E aí vieram 2 deputados, né? Um da região e um ligado mais à questão ambiental. O Jânio Mendes era deputado, era ligado aqui à região dos Lagos, e Aspásia Camargo. E foi interessante porque eu sempre fui muito próximo da Aspásia, mas muito próximo. E aí o assessor da Aspásia me ligou e falou: a gente vai ter uma assembleia na Câmara, né, para referendar aí essa proposta de lançamento do esgoto no Rio Una. Eu lembro disso. Você lembra disso? Aí eu cheguei para o assessor dela, que também era meu amigo, falei: Fábio, se eu fosse a Aspásia, eu gosto muito dela, tenho o maior respeito por ela, eu não viria. Porque, muito embora isso possa ter sido discutido nas outras câmaras, né, de vereadores, aqui em Búzios a gente vai dar uma engrossada nesse caldo. Não, Robert, calma aí. Falei: como calma aí? Nós vamos receber esse esgoto, cara, em Búzios. Já existe um estudo de correntes que diz exatamente o seguinte: a corrente vem de Barra de São João para cá. As águas do Rio São João,
elas batem lá na laje do criminoso. Para quem pesca sabe disso. Ela é adocicada e lá você consegue pegar roubalo. Eu falei, não, rapaz, aí vai acabar o roubalo aqui na cidade. Verdade. Não dá para fazer isso, né? E aí eu fiquei pensando como é que eu vou fazer. Naquela época eu não estava vinculado a nenhum partido. Eu pensei, eu falei, pô, se eu pensar muito vai dar problema. Mas aí eu resolvi pensar um pouquinho. Né? Eu saí de casa e a gente foi para a Assembleia, lá para a Câmara, e eu falei, como é que a gente vai fazer? E aí, estimulado aí pela juventude de Búzios, né? O pessoal do surf e tal, eu falei, a gente vai melar essa Assembleia. E aí eu comprei... a gente fez o Intera, comprei uns 2 sacos enormes de papel higiênico, eu pensei em braços, que era mais barato, lá tem um papel muito mais simples, consegui 2 vasos sanitários, um eu perdi, né, porque eu peguei ali com arquitetura emprestado, naquela época foi R$93, levei ali para o pórtico, eu falei, nós vamos fechar o pórtico. Perdi esse vaso, porque depois a gente saiu em passeata, passou um carro, até o guarda do poste, me falou, Ramber, levaram o teu vaso aí, cara. E estava novinho. Eu estive nesse movimento. Você esteve lá. E tem uma figura muito importante, 2 figuras muito importantes nesse movimento. Uma foi o Padre Zito da Igreja Católica, e o outro Bimba. Porque o Bimba tinha um contrato de patrocínio da Prolagos, e ele falou, não, peraí, cara, eu moro aqui. Arildo chegou aí. Seja bem-vindo. Boa noite, Arildo. Boa noite, Arildo. Nosso irmão é de luta. Mas depois eu queria falar um pouquinho do Arildo, para poder fechar esse raciocínio aqui. Aí o que aconteceu? O Bimba disse, não, peraí, eu tenho patrocínio da Prolagos, mas eu moro aqui. Como é que eu vou velejar no esgoto? E aí o que aconteceu? Deu um furdunço danado. Na época eu estava no jornal Peru Molhado, a gente colocou aquela capa histórica do Peru Molhado, né, numa conversa do Sérgio Cabral com o Pezão. Isso chegou na Alerj. E também chegou o resultado da plenária, da sessão aqui da Câmara, que não teve efeito. Então ficou capenga. Essa aprovação ficou capenga. Muito embora você tivesse aprovado, o governador aprovou o projeto, mas ela ficou capenga, porque tinha que ter os 5 municípios que participam da concessão. Eu vou encurtar um pouquinho. Isso teve um resultado, né, altamente positivo. Primeiro que foi um movimento de massa que a gente fez, né, não tinha injunção de partidos, estava todo mundo junto ali, todo mundo junto. Era o movimento da sociedade, né? Era o movimento da sociedade. Eu lembro que eu falei com o Leandro, eu falei, Leandro, olha só, cara, você é presidente da Câmara, você tem que se apresentar. E ele foi para lá com outros vereadores. Lohan, acho que era vereador também, né? Lohan até me contou no ouvido, cara, que bagunça é essa? Eu falei, essa bagunça é que vai resolver o problema aqui da cidade. Verdade. Bom, isso foi feito. Depois se tentou fazer uma reunião do presidente da Prolagos com esse grupo, né, entre parênteses, de agitadores. E aí o movimento social de Búzios não teve capacidade de dar continuidade, né, a essa abertura de negociação que existiu. E aí, em 2017, o presidente da Prolagos era o Carlos Roma. Em 2017, ele ligou para mim e falou, Ramber, a gente vai inaugurar a estação reinaugurar a estação, que a gente vai passar do sistema primário assistido para o sistema terciário. O que é isso? Você deixa de lançar esgoto no canal da Marina, né, e você vai lançar água a 96%. É uma água que você pode usar em jardinagem. De pureza, né? De pureza. E aí ele me convidou para esse evento. Falou, não, eu queria que você estivesse lá. Eu falei, não, Roma, eu não represento nenhum movimento. Não, eu queria que você estivesse lá. E aí a casa estava cheia, né, com a prefeita de Iguaba,
com o prefeito André, todo mundo. E aí ele começou a fazer o discurso. E ele me surpreendeu, Alexandre, quando ele disse o seguinte: os acionistas da Prolagos estão fazendo esse investimento, atendendo lá atrás uma demanda que foi da população. Essa demanda não foi do poder público, foi da população que foi à rua e disse o que queria. E aí foi muito interessante, porque ele queria que eu falasse. Eu falei, não, essa festa não é minha. Essa festa não é minha, essa festa é da cidade e eu não represento a cidade. Eu represento apenas um cidadão que está aí nessa busca incessante. Aí de lá para cá, o Alexandre, o que aconteceu? Várias discussões foram feitas nos planos quinquenais. E a última foi no período que eu estava... Logo assim que eu entrei na secretaria, uma semana depois, teve a audiência pública para a discussão da revisão desse contrato. Eu participei, né? Eu não me lembro, mas que não foi nenhum secretário de meio ambiente do município na época. Eu pedi a palavra e fui bem claro. Olha, eu estou aqui não só representando a prefeitura, a secretaria, estou representando aqui um desejo da população que é a revisão desse contrato, né, mas num outro patamar, que se discuta efetivamente, que se projete para os próximos 5 anos, essa grande discussão aí, que é a revisão do contrato, saindo da coleta a tempo seco, para efetivamente a rede separativa. Só que eu falei com aquela efusão toda e tal, e eu falei, olha, eu como secretário e como ativista, eu vou fazer um movimento em Búzios, porque o que vocês estão propondo é o seguinte: vocês estão propondo, o que vocês estão propondo? Um aumento de tarifa progressivo até 2022, mas vocês não estão falando em revisão do contrato. Eu lembro do discurso que eu fiz. Como é que eu vou chegar como secretário para a população da Rasa dizer o seguinte: vocês vão ter aumento de tarifa, mas vocês não vão ter esgoto tão cedo. Como é que eu vou fazer isso? Aí isso criou novamente abre um espaço para se conversar, e durante o tempo que eu fiquei na secretaria, a gente conseguiu avançar um pouco. Só não avançou mais... Amanda? Oi. Oi, tô ouvindo. Só não avançou mais porque antes de sair... Alexandre aí? Alexandre está aparecendo? Alexandre aparece para você? Não, está aparecendo não. Para mim também não. Então, até onde eu fiquei na secretaria, eu cheguei a pedir uma audiência pública, a pauta era revisão do contrato da Prolagos dentro do plano quinquenal, né, para se discutir, para se fechar metas em relação à coleta seletiva. Porque já tinha acontecido lá em Arraial, lá com o Arildo, e nesse meio tempo a gente tinha uma articulação muito boa, que era com o Ministério Público Federal, com o Consórcio Lago São João, com os outros prefeitos e tal. A gente estava caminhando convergindo para o que aconteceu em Arraial, né, que depois o MP entrou com uma ação civil pública, dando um prazo para Arraial, e até 2 anos, se eu não me engano foi isso, implantar o sistema de coleta em tempo seco. Então, a gente grita muito, aqui em Búzios a gente grita muito, tem esgoto na praia, não tem solução. A solução é você ter uma secretaria específica como o Alexandre colocou, de saneamento, e a pauta única dela tem que ser essa, revisão do contrato da Prolagos nesses 3 anos que ainda faltam. Isso que tem que acontecer. Amber, então você entende que essa colocação que o Alexandre fez agora da criação de uma secretaria de saneamento para o município seria o início da solução para poder a gente começar a fazer essa revisão do projeto da Prolagos e a gente dar um fim ou dar um basta nessa questão do esgoto hoje que a gente vê aí direto aí sendo jogado in natura nas praias, é isso? Você entende dessa forma? Eu não entendo, não. É isso. Perfeito. É lógico que já existem estudos, e aí eu vou lembrar um nome aqui,
da gestão pública, que é o Paulo Abranches. Alexandre voltou. Já tem um Alexandre voltou aí, ó. A gente já tem um estudo que a Prolabos também tem. Voltei. Tá bom, ótimo. Em 4 a 6 anos, você implanta esse sistema. Bacana. Entre 4 e 6 anos, você consegue implantar esse sistema, mas não é só com recurso tarifário. Na realidade, não é só com recurso tarifário. Quer dizer, o que ela apura de tarifa que nós pagamos, não é só com recurso tarifário. Vai precisar de recurso de emenda parlamentar, quer dizer, tanto na Assembleia do Rio de Janeiro quanto na Câmara dos Deputados, vai precisar desse aporte de recursos de emenda parlamentar, porque, muito embora a gente ache o nosso orçamento assim maravilhoso, não é bem assim. Né? A gente, de recurso próprio, tem muito pouca grana. Né? Muito pouca grana. A gente, basicamente, hoje vive de repasse. A cidade é rica porque ela recebe repasse. Agora, dinheiro cash de receita própria dentro do orçamento não tem para fazer esse investimento. Né? Então, você precisa... Tem, né? Fonte zero, as cidades têm muito pouco, né? Fonte zero, que é o recurso próprio gerado dentro da estrutura do próprio município, as cidades têm muito pouca, né? Vive na maioria do repasse. É isso, Arildo. A gente tem que ser real. Se a gente se propõe a discutir um novo modelo de gestão pública na cidade, né, a gente tem que botar o pé no chão. Quanto eu tenho de dinheiro? Porque a gente pode perceber, nos últimos 8 anos, você teve uma suplementação ao orçamento, mas com recurso federal. Sim. Isso é matemático. Então, essa relação do gestor público, das câmaras municipais entrosadas, é que vai garantir isso, da Câmara entrosada com a Alerj, do próprio gestor entrosado lá com a Câmara dos Deputados, com os senadores. Isso vai garantir esse recurso, né, para que a gente possa resolver isso definitivamente. E considerando que tem que ser um projeto já pensado, como foi a estação de tratamento, para daqui a 20, 30 anos. Sim. Você não pode pensar num projeto de saneamento para 5 anos, 2 anos. É 20, 30 anos para cima. Então, há possibilidade de fazer sim, Alexandre. Há possibilidade de fazer. A gente tem técnicos da prefeitura que pensam isso, a gente tem técnicos da própria Prolagos que pensam isso, porque esse contrato ele não é interessante nos moldes que a gente tem hoje, nem para Prolagos, nem para a prefeitura, nem para a população. Bem, Anderson, parece que está sem som. Fala aí, Anderson, está sem som. Está sem som. Estou sem som. Olha só, só para poder esclarecer, acho até que o Arildo vai poder trazer essa informação. Salvo engano, existe aí uma verba a nível de governo federal chegando para os municípios na área de saneamento a partir do ano que vem. Isso confere, Arildo? Tem alguma coisa ligada a isso aí? Sim, porque eu vejo que já tem alguns municípios aí por onde eu ando que já se fala na criação da Secretaria de Saneamento, já vislumbrando esse repasse aí. Inclusive, alguns municípios já falam até na criação do Fundo Municipal de Saneamento, né? Deixa eu abrir aqui para Arildo. Quando nós abrimos, muita gente entrou depois, o que a gente está discutindo? Eu defendo que nós temos que ter a Secretaria de Saneamento Básico devido à importância que tem o saneamento para uma cidade como a Armação dos Búzios, que, bem dizer, vive do turismo e das praias. Obviamente, a gente tem que ampliar isso, mas o saneamento básico, eu lancei uma campanha hoje na rede social, convido a todos que participem, que é sem saneamento, sem futuro. Então, baseado nisso, o Amber aí deu um parecer muito interessante. É possível, acredito nisso também, recurso federal, próprio, o que for, mas é necessário o saneamento básico. E por que me chamou a atenção? Porque em pesquisa, eu acho que a gente tem que fazer pesquisa para a gente saber qual é o principal
calo na vida da população, e a segunda maior reclamação da cidade de Armação dos Búzios é saneamento básico. Primeiro é saúde, logo em seguida é saneamento básico. Então, a gente está trazendo esse assunto hoje no Dia do Meio Ambiente. Todos que estão aí, sejam bem-vindos, boa noite. Arildo, nosso amigo, seja bem-vindo, irmão. Alexandre, Anderson, Amber, todos que estão nos ouvindo, uma alegria, sim, imensa mesmo a gente poder estar compartilhando, viu, Alexandre, contigo aqui hoje no Dia Mundial do Meio Ambiente e discutindo um pouquinho a nossa região como um todo e, em particular, nesse momento, a cidade de Armação dos Búzios. Eu não preciso relatar o meu amor e o meu carinho por Búzios, né? E queria destacar a importância, Alexandre, de algumas coisas. Vou pegar o ponto da sua referência e depois vou, Anderson, lá no ponto da referência que você me colocou também, mas eu vou pegar o ponto partindo da palavra do que o Amber estava colocando, né? A gente teve a experiência, eu tive o privilégio de estar secretário de Ambiente em Arraial no mesmo momento em que o Amber estava secretário de Ambiente em Búzios, né? E a gente teve a oportunidade de integrar uma ação na região de uma maneira que talvez tenha até surpreendido a muitos, né, Amber? A maneira com que a gente conseguiu trabalhar unido e estrategicamente organizado em cima de algumas pautas prioritárias. E a gente teve, ao mesmo tempo que a gente teve um enxame de problemas que foi o derramamento do óleo, nós estávamos vivendo um outro enfrentamento, que é exatamente a questão da Prolagos, essa relação com a Prolagos na nossa região, essa dificuldade da relação com a Prolagos na nossa região e o modelo que a gente quer seguir. E dentro disso, mesmo estando secretário de Ambiente, né, tendo em vista as deficiências das prefeituras em relação às suas unidades de gestão de saneamento, a Secretaria de Ambiente, no caso nossa, fez uma frente forte para essa questão do saneamento. E isso foi muito importante porque o viés, a linha de visão para essa linha de saneamento foi um viés voltado para uma linha sustentável. E eu concordo inteiramente, Alexandre, é preciso ter uma política muito mais aplicada para o saneamento, é preciso ter uma política muito mais direcionada para o saneamento. Saneamento precisa de planejamento, saneamento precisa de linha de ação. Nós erramos lá atrás, no momento em que fizemos a concessão para a Prolagos, não em termos feito a concessão, eu não sou esse radical que acha que concessão não deve ser feita, mas com a maneira com que a concessão foi feita, onde o planejamento foi com a intenção de resolver um problema imediato, sem pensar no que viria na continuidade, tá certo? Então, na realidade, foi feito um planejamento e uma concessão de coleta em tempo seco, que não nos atende mais na realidade de hoje, e a gente está preso num contrato, todas as prefeituras da região, em Búzios também, preso num contrato que tem um tempo enorme pela frente e que foi projetado e feito para uma emergência daquele momento, sem pensar na realidade de hoje. E hoje a coleta em tempo seco não atende mais e nós estamos presos num contrato com a Prolagos sem condições operacionais de mudá-los em algumas situações. Então, eu concordo que a gente precisa de uma secretaria de saneamento que pense um planejamento muito mais direcionado para a realidade de Búzios, por exemplo, e aí posso colocar para as outras cidades da região, mas a gente está falando especificamente de Búzios, e que trace esse desenvolvimento do embate com a Prolagos. E aqui vale a pena dizer que ninguém está contra a Prolagos, não é estamos uma campanha contra a Prolagos? Não, mas nesse momento a Prolagos defende um contrato onde financeiramente é bom para ela não quer abrir mão disso, né? E que, para ser bom para ela, está precisando ser ruim para a população. E aí a gente está na defesa da população e não contra a Prolagos. Se ficar a favor da população, do que é melhor para a população, nos levar a estar no embate com a Prolagos, ótimo. Então, que tenha-se um embate com a Prolagos, né? E que a Prolagos entenda que ela é uma prestadora de serviço e precisa prestar o serviço que a população precisa receber. Eu não posso e não preciso ficar preso num contrato
que me preste um serviço que não é mais o que eu quero. É insatisfatório, né? Que é insatisfatório para o que eu quero. Então, tudo isso leva a um leque de discussão que realmente nos leva a esse conceito do desenvolvimento sustentável da cidade, passando por alguns pilares, entre eles a existência de uma unidade de gestão, que a gente pode chamar de secretaria, que cuide da questão da política específica de saneamento, com um foco muito importante. Todos os órgãos, todas as prefeituras já estão convocadas, intimadas e obrigadas a desenvolver os seus planos municipais de saneamento, né, construir os seus conselhos municipais de saneamento, e o governo federal, no mesmo momento, e aí chegando no que o Anderson acabou de colocar, no mesmo tempo que o governo federal estabelece prazos e cobra que os governos municipais cumpram esses prazos, ele também abre um leque de recursos para ser transferido, certo? Então, as prefeituras que conseguirem se organizar em tempo hábil para poder estar apto a acessar esses recursos, terão esses recursos, até mesmo porque parte desses recursos, depois a gente pode falar isso em outro momento, são recursos oriundos de relação do governo federal com organismos internacionais que vêm a fundo perdido no sentido de investimento na qualidade de vida do Brasil. E aí, para acessar esses recursos, além dos recursos federais mesmo, tem essa relação com os recursos internacionais, é preciso ter um CPF do saneamento, vamos dizer assim, né? Sim, que é um legal. conselho, plano e fundo, né? Você precisa ter um conselho, precisa ter um plano, precisa ter um fundo de saneamento e uma unidade gestora que possa ser tipo uma secretaria que faça a gestão de todo esse projeto. Então, isso é muito importante e eu queria aproveitar para parabenizá-lo, Alexandre, porque eu vejo que em alguns momentos os governantes precisam ter coragem para fazer isso que você está fazendo, sabe? Discutir aquilo que vai ficar embaixo do chão. Porque discutir praça é fácil. Verdade. Discutir monumentos é mole. Difícil é você discutir aquilo que faz uma diferença monstruosa na qualidade de vida das pessoas, mas que o impacto disso, visual, fica lá embaixo do chão. Então, ter disposição para poder pensar isso como política pública e levar isso para a população é de uma qualidade grandiosa. Eu queria aproveitar para te parabenizar e já deixando, Amber, minha palavra de referência. Você sabe que eu sou aluno, você é um grande professor e eu tenho um carinho enorme contigo, né? Anderson, meu respeito por você, né? É só quem conhece, a gente já sabe que esse respeito é grandioso. Então, Alexandre, eu tenho um carinho enorme por você também. Eu estou numa Amber é o grande mestre de todos. Eu estou numa mesa de debate aqui, muito à vontade e feliz por vocês, cidadãos buzianos, me darem o privilégio de estar compartilhando todo esse momento com 3 pessoas tão importantes para a cidade de Búzios. Arildo, o que me chamou a atenção... Eu queria te fazer uma pergunta. Pode fazer. No gancho aí, desculpa, né, mas só complementando o que você já vai falar, dentro de tudo que a gente falou aqui agora, né, e da relevância e da importância que está sendo colocada por Amber com relação à questão da revisão do projeto da Prolagos, essa questão que Arildo colocou do saneamento básico em relação a... Está cortando a internet. Deu uma travada aí no Pagos, ou seja, já está tudo previsto. Voltou. Oi, voltou? Voltou o som. Alô? Voltou, Anderson. Tá, então olha só. Você, então, né, seria uma das suas metas o processo da concessão. Está cortando ainda. Cortou, Anderson. Cortou. É melhor você ir direto na pergunta, porque deu uma cortada exatamente na pergunta. Eu quero saber se você pretende encabeçar um pacto
ambiental na nossa cidade para a discussão da Prolagos e se você pretende praia, se isso vai ser a sua prioridade, a sua meta como prefeito de Búzios. Olha, eu tenho. Não é nem o tema aqui, pré-candidatura, não. A ideia é mesmo meio ambiente, dia ambiental. Eu vou responder a tua pergunta, mas eu vou falar, eu fiquei muito chocado algum tempo atrás, alguns anos atrás, quando eu vi o jornal, em âmbito estadual, anunciar que nós tínhamos 3 praias impróprias para banho. E isso me assustou, porque eu estou acostumado a ver isso no Rio de Janeiro. A praia tal está imprópria para banho hoje, a outra. E quando você vê essa notícia em Búzios, isso assusta. Então, é importante que a gente tenha, e aí respondendo a tua pergunta, o comprometimento com isso, independente. Eu acho que isso aí podia ser um pacto, e Amber gosta muito disso, um pacto de todos aqueles que estão pleiteando estar à frente da cidade no futuro. Eu acho que o meio ambiente é prioridade. A gente tinha aqui vários assuntos para falar hoje, como o ecoturismo, como trilhas e tudo mais que a gente sabe que em Búzios a gente ainda não conseguiu, no bom sentido, usar isso, né? Você tem ali o Pai Vitória, o Mangue de Pedra, que eu chego lá, eu fico fascinado e tenho orgulho quando eu chego lá. Nós fizemos uma limpeza lá um tempo atrás. Eu tenho orgulho de saber que o Mangue de Pedra é em Búzios e que tem que ser intocável, sabe? Eu acho que a gente tem que defender isso de fato com unhas e dentes. Então, eu acho que tem que ser um compromisso, de todos, não só meu, porque o meio ambiente é para todos, ou o ambiente é de todos. Né? Eu tenho uma lei que está em vigor no município, que nós temos a obrigação, com a medida compensatória, de cercar as áreas de preservação ambiental e de propriedade do município e identificá-las, para que essas invasões ou desmatamentos cessem. E até dizem assim, mas eu comprei de boa fé. Se você tem uma placa, sabe que ali é uma área pública ou uma área de preservação, você sabe que está cometendo um crime. Então, acho importante informar, acho importante a gente dar essa atenção. Eu tenho conversado muito com alguns amigos, o Eduardo, o Ivanildo, que também gosto muito do trabalho dele, é um cara sério, e isso me faz bem, sabe? Nós temos a emerência. Então, eu acho que o comprometimento, Anderson, com certeza, a gente está aqui só iniciando esse pontapé para levantar a discussão. Amber não sabe, mas Amber, quando estava secretária, eu estava na Marina, e Amber acompanhou a drenagem do canal da Marina de perto, porque eu vi Amber descendo do carro e fiscalizar. Sabe, eu acredito nesse tipo de administração. Você tem que estar ali na frente, você tem que estar olhando, não é o outro olhar para te falar o que está acontecendo. Então, eu sou fã de Amber também, eu sempre falo dele na feira periurbana, que foi tremendo, eu sou fã da feira, e acho que a gente tem muito a crescer na cidade se a gente tiver uma consciência. Eu acho essa consciência ambiental, a educação ambiental na escola é muito importante, então eu acho que a gente tem que estar unido nisso, entendeu, Anderson? Eu acho que até pergunto aqui para vocês, porque para mim, o maior problema que nós temos ambiental, para mim, é o saneamento, porque está ligado à saúde pública. Né? Então, eu pergunto a vocês aí, qual é o maior problema ambiental que nós temos aí nesse dia de meio ambiente? O que vocês acham? Anderson? Olha, Alexandre, a gente tem vários problemas em loco, como já se falou, né? Até pouco tempo atrás, a gente sentia um cheiro de esgoto horrível ali na Marina, ali perto da onde a gente mora ali. Então, assim, problemas nós temos aos montes. Tem algumas soluções que já foram faladas aqui. Agora, eu entendo que a gente precisa criar uma consciência ambiental. Eu acho que tem que ter campanha educativa, né? Porque saneamento básico é uma questão de educação ambiental. Então, assim, tem que se fazer um trabalho maciço de educação ambiental na cidade. Temos várias coisas para serem combatidas, várias coisas para serem eliminadas, radical na cidade, né? Esgoto na praia de Búzios, esgoto em qualquer praia do mundo é impossível. Agora, uma cidade que vive basicamente do turismo, nós não podemos ter aí águas impróprias. Isso aí é uma coisa inadmissível.
E a gente precisa criar uma conscientização, porque, lamentavelmente, ainda tem muita gente jogando esgoto in natura aí, tem muita gente que dá um jeitinho de fazer um furinho na fossa e vazar o esgoto para a rua, inclusive. A gente tem, infelizmente, nós temos isso, a gente tem locais que a gente passa aqui e tem esgoto que de noite vaza de forma in natura. Tem que ter uma campanha de conscientização. Eu entendo que, te respondendo, é uma campanha de conscientização. E outra coisa que eu acho que nós podemos estar propondo, independente de estarmos ou não estarmos, é um pacto ambiental com todas as cidades que assinaram essa concessão. Amber. Eu queria resgatar... Primeiro eu quero parabenizar o meu companheiro Arildo por ter assumido aí a FIPERJ, né? Eu queria parabenizar. A gente tem uma história parecida, eu e o Arildo. A gente tem uma história parecida. A gente veio do movimento social. E por termos vindo do movimento social, isso deu muito traquejo para que a gente conseguisse gerenciar aquela questão do derramamento do óleo nas praias de Búzios. Se não fosse a intervenção de Arildo, né, e a gente aqui em Búzios, a coisa estaria aqui meio que perdida. Porque, na realidade, Arraial do Cabo foi o mais prejudicado, né, porque a grande mancha foi localizada em Arraial. Eu me lembro que numa quarta-feira a Guarda Ambiental começou a observar os primeiros sinais. Imediatamente eu liguei lá para o Fundão, né, para a Petrobras no Fundão, me mandaram lá fazer contato com a Bacia de Campos. A partir daí a Petrobras, juntamente com os órgãos ambientais, foi feito um gabinete de crise, né, para poder administrar esse, que era um problemaço, né, que caiu no colo do Arildo, caiu no meu. A gente vinha do movimento social e estava na máquina pública. E essa relação do município de Búzios com Arraial é que deu o tom de tudo. A gente conseguiu resolver um problema, administrar um problema que era um problemaço para todas as cidades, para as nossas praias, para os feriados, e a gente conseguiu resolver isso. Exatamente porque os municípios... E aí, quando o Anderson fala impacto, é isso. Os municípios... Cabo Frio também entrou, um pouco mais tímido, né? Mas a gente saiu empurrando o Cabo Frio. E uma coisa que eu admiro muito no Arildo, muito mesmo, esse gabinete de crise ele foi montado, né? A gente gerenciou junto com a Petrobras, vários órgãos ambientais. Eu saí da Secretaria de Meio Ambiente, eu não fazia mais parte desse gabinete de crise, e a Arildo bancou a minha participação na Petrobras para fechar a questão dos materiais de segurança. Ele disse exatamente o seguinte: você não é mais o secretário, quem vai lá é o secretário de Búzios, mas você tem que ir, você é parte integrante disso. O que eu quero dizer, assim, bem claro com isso, é o seguinte: você tem que ter essa interface, esse link com a sociedade, com o movimento social o tempo todo. Não dá para fugir disso. Você não consegue gerir uma cidade, seja o tamanho que ela for, solitário no seu gabinete. É isso que a gente tem que fazer. E voltando um pouquinho ao que o Arildo colocou, a Prolagos, parte dos recursos que ela utiliza para a sua gestão vem do Banco Mundial. É dinheiro do Banco Mundial. O Banco Mundial tem uma linha ecossocial exatamente para isso. O que os municípios não fazem a captação, eles vão lá e fazem a captação. Exatamente. No governo do César Maia do Rio, ele usou esse recurso direto do Banco Mundial para o Favela Bairro. Então, não importa se foi a Prefeitura do Rio, as prefeituras, elas têm
essa prerrogativa também. Agora, tem que fazer uma interface. Logo depois que a gente participou daquela confusão lá do plano quinquenal, o representante do Banco Mundial estava aqui no Brasil, no dia da apresentação do plano quinquenal. Primeira coisa que ele falou com a direção da Prolagos: eu quero conhecer o Mangue de Pedra. Ele teve no Mangue de Pedra, eles conseguiram montar um projeto, a princípio, de sinalização e todo o apoio na parte educativa, nas escolas, essa coisa toda. Lógico, parou, porque essa descontinuidade administrativa, né, eu perdi a paciência. Né? Eu fui convidado tanto para o André para votar quanto para o Henrique, mas eu disse isso, cara, eu não aguento, eu não consigo fazer um planejamento. Você só pode participar de uma gestão pública como secretário se tiver um mínimo de planejamento. Aí eu faço planejamento para um ano, dia seguinte eu saio. Então, esse é um ponto que eu queria puxar aí, né, dessa falação do Arildo. Mas, Alexandre, agora eu queria colocar uma questão na mesa, que é o seguinte. Você é pré-candidato. Nós temos aqui, em Búzios, pelo menos uns 8 ou 9 pré-candidatos. Dentro do processo eleitoral, existe um instrumento que ele vem sendo pouco utilizado de umas 2 eleições para cá, que é o registro do seu plano de governo. Então, eu, como eleitor de Búzios, gostaria de exigir isso de você. Sim. Que quando você fizesse o seu plano de governo, constasse especificamente um item: revisão do contrato da Prolagos, para que eu, como cidadão, né, possa ir para a rua depois e dizer para você: vem cá, meu camarada, você assinou aqui um compromisso da revisão do contrato da Prolagos. Se você vai prorrogar isso para 1, 2 anos, eu vou na rua fazer barulho. Então, como eleitor, eu estou te cobrando isso. Que você coloque no seu, quando você registrar o seu plano de governo, que você coloque esse compromisso: revisão do contrato da Prolagos. Isso aí é a reivindicação que eu estou fazendo. Como eu acho que deveria os outros candidatos também registrarem o seu plano, para que depois a gente possa cobrar e dar conhecimento à população que existe um plano de governo registrado no cartório eleitoral. Sim. O plano de governo, Amber, já é obrigatório para registro de candidatura. Tá? Esse item, obviamente, a cada candidato é opcional, tenha certeza que será colocado. Até porque eu sempre falo isso. Eu não acredito particularmente que a Prolagos vai fazer, até porque, pelo que eu sei, ela tem um contrato até 2042. Tá? E pelo que eu sei do contrato, parece que fora da península não está sendo contemplado, que são os bairros mais simples que nós temos. Eu realmente não tenho esperança de que a Prolagos vai fazer. Eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que assumir para realizar. Por isso que eu fiz essa proposta, eu nunca tinha escutado isso, Anderson depois falou aí, que é uma proposta nossa, que é a criação da Secretaria de Saneamento Básico somente para tratar disso. Porque, além do esgoto na praia, que particularmente, para mim, é um crime ambiental, eu acho que se qualquer um fizer isso, eu acho que toma multa, vai preso e tudo mais. E eu vejo a Prolagos fazer nessa estação de tempo seco que a gente tem na cidade e não acontece nada com ela. E a gente, por exemplo, aqui em Búzios, a gente tem algumas imagens tristes, que é o turista chegando pelo Pier do Centro e o esgoto sendo jogado no mar assim, infelizmente, com um cartão de visita péssimo. E a gente conhece o cheiro pela cidade toda, né? Quem vem a Búzios ou quem mora aqui sabe. Você chega nos pontos, você já sabe, cheguei aqui em frente ao Nicomedes, cheguei ali em frente à Policlínica. Aqui, infelizmente, tem sido o nosso dia a dia. O problema é que a gente parece que está acostumando com isso. Então, você citou logo no início da tua fala, nós não podemos aceitar o modelo de administração que já foi e não deu certo, sem falar mal de A, B ou C, porque todo mundo tem um ponto forte e um ponto fraco. Mas eu acho que a gente tem que aprender com os erros e corrigir isso no futuro. E eu acho que precisa da sua força, da força do Anderson, do Arildo, que é um amigo, que tem experiência,
Depois, Arildo, eu queria te pedir aí que falasse um pouco da FIPERJ para Búzios, traga alguma coisa para os nossos pescadores. Eu outro dia fiz um vídeo porque estavam proibindo os pescadores de pescar no seu botinho, pesca artesanal, mais isolado do que dentro de um bote, lá no meio do mar, não tem. Mas, Amber, com certeza está registrado, nós vamos colocar sim, acho muito importante, mas realmente eu não consigo ter fé na Prolagos, sem falar mal dela. Então, só acrescentar, Alexandre, eu participei de todas essas discussões, todas. No meu período de 7 meses, eu participei de todas as reuniões com prefeitos, secretários, em algumas reuniões até com prefeito e secretário nem ia. Uhum. Mas eu posso dizer que pode ser feito sim. Legal. Pode ser feito sim. E eu vou ser bem claro. Pragmático. Não adianta eu contar a historinha, pragmático. O que acontece hoje? No contrato de concessão, o que a gente tem ali? A gente tem 1 por 1. No contrato de concessão, ela me fornece 1 litro de água e ela trata 1 litro de esgoto. E vou dar um exemplo aqui. José Gonçalves, Bahia Formosa e Rasa. Recebe água. Paga pelo esgoto. Paga os dois. Então, já tem uma série de recomendações, ação civil pública, o Ministério Público dizendo o seguinte, olha só, se você forneceu água, você tem que tratar o esgoto. Essa foi a concepção do doutor Leandro Mitidieri quando entrou com a ação civil pública em Arraial, que ele diz exatamente o seguinte, o contrato estabelece o mínimo, mas você pode elevar essa discussão do contrato quando ele não está atendendo parte da população e a Prolagos está recebendo o recurso para isso, o recurso tarifário. A verdade é essa. Não que ela viva só do recurso tarifário, ela vive de recurso do Banco Mundial. Mas é factível, sim. A gente conseguiu andar um pouco nesse pouco período que a gente teve lá. Por exemplo, Sem Braças. Já está fechado com o bairro de Sem Braças, com a prefeitura, com a agência reguladora. Ela vai receber 3 quilômetros de rede separativa. Mas isso aí está fazendo aos picadinhos. Mas vamos andando. Então, o contrato, na prática, ele tem uma série de anexos, exatamente porque ele não está cumprindo a finalidade. O contrato tem 10 centímetros, o anexo tem 1 metro. Então, é possível sim, Alexandre, eu posso te afirmar isso com a maior segurança. É possível a gente rever esse contrato. Economicamente, tecnicamente é possível rever. Tem que ter vontade política. Isso para a gente é o que não. Quando os outros secretários, mas é possível. Deixa eu falar uma coisinha a vocês. Temos 4 minutos. E aí, considerações finais cara. São 50 e poucos minutinhos. Falei demais. Não, todos nós falei demais. Bem, só uma questão só uma consideração rápida também, é a questão da gente, por exemplo, quando o Alexandre já sai com a pauta de se ter a criação de uma secretaria, tá? É a prefeitura assumindo a gestão dessa questão no âmbito geral, né? Claro, não tem como ter uma secretaria de saneamento e a pauta de discussão do contrato da Prolagos não está ali incluso, vai ter que ser prioridade nessa pauta. Mas a gente vai pensar, e aí também pensa-se numa secretaria todo o planejamento de futuro, né? Legal. Em relação à questão da FIPERJ, rapidamente aqui, né? Eu fico muito feliz de estar hoje presidente da FIPERJ, sou oriundo de militância social, né? Sou oriundo de uma comunidade de pesca, então estar hoje presidente da FIPERJ é um prazer imenso, né, para a nossa região, e nós estamos realizando uma série de coisas que não vai dar para falar aqui, mas eu aceito o convite para uma live para a gente falar só sobre FIPERJ. Show. E aí a gente discute a questão da pesca local, do nosso planejamento para a pesca no estado do Rio e na região dos lagos, e estou inteiramente à disposição para a gente discutir o tema pesca, que para mim é um dos caminhos de desenvolvimento do nosso estado. Show, Anderson. Bacana. Bem, consideração finais, correto? Isso. Eu queria deixar proposto aqui, em nome do Partido Verde,
que é o partido que nós estamos representando. Nesse momento aqui, eu estou como presidente e meu vice-presidente é Amber. Então assim, o pedido de Amber passa a ser um pedido do Partido Verde, tá? Abonado. E aí, em relação à questão do partido, deixa eu te dizer, né? Eu sou secretário estadual. Para mim não, para ele. De articulações executivas do PV. Então você tem aqui também um membro da executiva estadual na mesa, né? Então, assim, em nome do partido, a gente já deixa aí solidificado o pedido do companheiro de Amber, acho muito importante. E mesmo você tendo dito aí que não é o momento, mas não adianta, eu fico muito feliz, né? Deus sabe o que eu vou dizer, a gente não combinou nada aqui, e eu fico muito feliz de saber que Alexandre tem já como meta, como proposta, a criação da Secretaria de Saneamento. Acho que isso é fundamental, porque com certeza a partir daqui todo mundo vai querer dizer que vai criar a secretaria, mas que fique bem claro que isso saiu dessa conversa, fruto dessa conversa. Então deixo aqui meus parabéns e obrigado a todos. Amber. Eu só tenho a agradecer esse espaço, o Alexandre, que você me deu, e eu acho que tem que ser isso mesmo, a gente tem que partir para a luta mesmo, né? Colocar a cara na frente, dizer o que a gente quer, dizer o que a gente vai fazer. Eu só tenho a agradecer aí essa oportunidade de estar presente também com o Arildo, né? Um grande parceiro, e Anderson também, né? Um irmão que eu tenho. Obrigado pela oportunidade, Alexandre. Bom, eu que agradeço a todos vocês. Acho que a cidade depende da força de todos vocês, da experiência, principalmente da vontade. Eu acho que conta muito o que a gente já aprendeu no passado. A gente erra, a gente acerta, mas acho que a intenção de querer acertar é acima de tudo. Saiu uma conversa essa semana, e eu fiquei de falar aqui, para encerrar, querendo colocar, Amber, que eu sou a favor do terceiro pavimento, eu sou radicalmente contra e não tenho problema de discutir assunto nenhum. Eu sou muito transparente e acho importante a gente assumir a nossa posição. Tá bom? Deus abençoe a vocês, obrigado a todos que estão nos assistindo aí e bom final de semana a todos. Fiquem com Deus. Obrigadão. Obrigado. Valeu. Obrigado a todos, obrigado, Búzios. Um abraço. Obrigado, Alexandre. Falou, meu irmão.